Olá, estudantes, tudo bem? Vamos dar continuidade a essas atividades, que a gente iniciou semana passada. Lembram que no finalzinho daquela última videoaula eu apresentei essas figuras aqui? E aí, o que é que vocês responderam no caderno de vocês? Eu espero que tenha ajudado, para a gente poder entender agora o desafio, que é preciso fazer, a gente saber fazer a leitura imagética, e perceber as diferenças, que existe no diálogo, na discussão e como podemos manifestar nossas opiniões, certo? Vamos ver aqui, filosofando com as imagens, alguns já responderam essa pergunta, quem não respondeu, responda, quais sentimentos as imagens despertaram em você, qual foi, o que você sentiu ao ver aquelas imagens, o que te chamou a atenção, e vamos dar continuidade aqui na parte do item 4, explorando a trilha, Nós temos aqui nessa trilha um texto, acho que dois textos, esse aqui é o texto 1, que fala da virtude como justa medida. Isso é bem interessante. Onde está a justiça das virtudes ou o que seria a virtude justa, A virtude da justiça, assim. De modo geral, na filosofia grega, virtude aqui significava a pessoa que tinha uma eficácia e efetividade e uma capacidade de não só agir bem, mas agir com beleza e coerência de acordo com aquilo que ela se projeta, Um artesão, ele era virtuoso quando fazia um trabalho, de bastante precisão e eficácia, Um governante, ele era virtuoso quando governava para que a sua sociedade fosse cada vez mais harmônica e forte, Enfim, a virtude estava dependente da finalidade ou característica da vida de trabalho de cada um dos cidadãos naquele período grego. Segundo a concepção de que todas as coisas se regem segundo uma ordem subjacente, essa concepção, todas as coisas, está sob uma lei que está interligada a cada realidade, que brota da própria natureza e visa o seu pleno desenvolvimento. Então, nesse sentido aqui, a virtude, aparece como uma justa medida, ou seja, a medida determinada por essa ordem natural e pelos fins que a sobredeterminam, Costuma-se dizer que nada há que acrescentar nem tirar nas coisas bem feitas, considerando-se que o excesso ou falta destrói a perfeição e a justa medida conservada. Por exemplo, se eu sou digamos, um jogador de futebol, eu preciso ter uma justa medida na minha alimentação e no meu treinamento físico e na minha concentração para uma determinada partida, para que eu não tenha nenhum excesso, nenhuma falta, nenhum excesso de energia que acabe muitas vezes prejudicando a mim e aos meus companheiros, porque o que acontece? O excesso de energia pressupõe que você se alimentou demais e você vai estar mais pesado para jogar, ou a falta que destrói, ou seja, aquela falta quando você também não se prepara bem, não dorme bem, faltou sono, não se alimentou na justa necessidade, medida, do que o nutricionista passou, e você acaba tendo pouca energia para enfrentar a partida, certo? Então, tudo isso é a questão da justa medida. A virtude aqui, a virtude que é mais perfeita e melhor que toda a arte, do mesmo modo que a natureza tenderá para o meio, certo? Se a natureza do cavalo é força, tem como finalidade, a locomoção, do seu dono, por exemplo, aquilo que está interligado a ele, Isso quer dizer o quê? Se ele não está agindo conforme sua finalidade, está doente ou está ferido, ele não está dentro da justa medida necessária. Essa é a visão grega, da própria cultura grega, não é bem da própria filosofia. A filosofia que vai tentar buscar compreender essa justa medida, mas era muito mais próxima à própria cultura grega. Chama o meio, isso aqui quem diz é Aristóteles, certo? Chama o meio da coisa igualmente distante dos extremos, que é um e idêntico para todos, meio a respeito de nós, que não é excesso nem falta, e esse não é único nem idêntico a todos.
Essa aqui foi a obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles, certo? Referente à Ética a Nicômaco de Aristóteles, esse trecho aqui. No texto 2, trata aqui da transcendência para todos, a filosofia budista. Né? Na filosofia grega, vocês vão observar, ela é a que mais influenciou a nossa filosofia ocidental. E essa aqui, a filosofia budista, é a filosofia oriental. Vamos ler como é que ela trata, certo? E o online, que análise o Senhor faz da concepção da justa medida? Aqui vai ser uma pergunta feita, né, a André Bueno, em relação aos pensadores Confúcio e Aristóteles. É possível classificá-los como um conceito comum na perspectiva da filosofia intelecto-cultural, tema de sua tese de doutorado? Aí André Bueno vai dizer: a filosofia intercultural, né, é uma proposta de metodologia para o diálogo das civilizações por meio de suas práticas culturais, nas quais podemos destacar aquilo que chamamos de filosofia e ocasionalmente que chamamos de religião, né, religião. Seu ponto de prática de partida se os conceitos existem, então eles são acessíveis a todos os seres humanos. Foi por esta razão que fiquei fascinado quando percebi esta possível relação de intersecção entre Aristóteles e Confúcio, por meio de conceito de justa medida, né? A meson grega, né? A medida grega, ou ao zonion de chinês. Até mesmo a terminologia e os modelos de exemplo eram mais que similares, chegavam a ser idênticos, ou seja, apesar da cultura distante, apesar da distância geográfica, as suas análises eram bastante próximas uma da outra, né? A questão da filosofia oriental, como por exemplo o taoísmo, trata da alternância e combinação de duas polaridades indissociáveis, né? E aqui vai ter uma outra entrevista em relação a essa questão, em que eu quero que vocês façam essa leitura, né? Essa leitura ela vai ser extensa, mas vale a pena. E em seguida eu quero que vocês respondam essa atividade aqui, né? São 4 questões simples. Após a leitura dos 3 textos, escreva sobre o que você descobriu neles. Ou seja, é uma pergunta bem pessoal, não é complexa nem difícil. Você vai ler os textos e vai dizer aqui o que é que você viu nesses textos, o que é que você achou interessante. Na segunda pergunta, você foi capaz de perceber nos textos e na ética da justa medida e do caminho do meio limites para o fanatismo, né, enrijecimento de convicções e vontades? Você acha que essa visão pode levar as pessoas a algum fanatismo, né, ou alguma certa rigidez de convicções e vontades ao ponto de gerar conflitos, guerras ou algo do tipo? Aí vocês vão colocar. E o que você compreendeu sobre filosofia intercultural? Né? O que é que isso quis dizer? Não o que o texto quis dizer, o que é que você entendeu a partir do que o texto quis dizer dessa filosofia intercultural? E a quarta é uma pergunta também pessoal. É possível cultivar esse diálogo intelectual, identificando como os conceitos se manifestaram a princípio em duas sociedades diferentes? Né? Tem uma pergunta. Você acha que duas sociedades diferentes é possível a gente perceber esse diálogo intercultural? E você vai colocar a sua opinião, tá bom? E aí, essa atividade da semana, a próxima semana é resolvendo o desafio da trilha. Né? Vocês podem até dar uma lida aqui, se quiser já ir adiantando, pode ser interessante, adiante, mas se não, deixa para a semana que vem. O mais, pessoal, obrigado e Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula, se o bom Deus permitir. Valeu?